Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Zapp, estamos começando mais um FosPet na TV. Esse programa criado com todo o amor para você tutor que está aí do outro lado, que ama os seus pets, tem eles como membro da família. Aqui no FosPet na TV você encontra as melhores curiosidades e entrevistas desse incrível universo pet. Quero agradecer a todo mundo que manda perguntas, que manda mensagens para a gente. Meu muito obrigada. E continue mandando nesse e-mail que está aparecendo aqui na TV, fospetnatv@gmail.com. Quero muito agradecer a minha stylist, a minha maquiadora, Josiele Miller. O Instagram dela também está aparecendo aqui. É o Coffee Makeup _, @coffeemakeup _. Muito obrigada. E vou falar do meu look de hoje é da Rosa Chiclé. A Rosa Chiclé está me vestindo hoje. Ele sempre prezando pela beleza, o estilo, para você mulher que ama estar bem vestida com muito conforto. Então, o Instagram da Rosa Chiclé é @rosachicléfoz. E eles têm duas lojas aqui em Foz, na Avenida Brasil 955 no centro e na Avenida Américo Sasdelli 1780 na Vila A. Muito obrigada, meninas da Rosa Chiclé. Amei o look, super estiloso. E a minha convidada do FosPet da TV de hoje é a doutora Heloísa Triaca. Ela é anestesista veterinária, especializada em clínica, anestesia e intensivismo de cães e gatos. Seja muito bem-vinda, doutora Heloísa. Obrigada, Gabi. Que prazer ter você mais uma vez te entrevistando. Sim, o prazer é todo meu. Doutora Heloísa, conta para o pessoal de casa assim, um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou formada em 2012, pela PUC de Toledo e trabalho na Prontodog desde 2014, Eu estive em Portugal fazendo internato em emergência e terapia intensiva, então eu sempre fui voltada, toda a minha pós-graduação na área de clínica e emergência. E ali, então, aprendendo também a anestesiologia, que virou minha grande paixão, junto com essa parte de terapia intensiva, que são os cuidados dos pacientes mais críticos, das doenças mais graves, e na anestesiologia. Então, e nesse meio caminho, fui me especializando ainda mais e fazendo o mestrado, e aí, há 2 anos, que fundei a UTI, dentro da Prontodog, que é a Prontocare UTI Pet, que é anexa no Hospital Veterinário Prontodog. Que, aliás, eu fui conhecer as instalações, gente, maravilhoso, assim, os melhores equipamentos, de emergência, é uma UTI 24 horas, que fica dentro, da Prontodog. Então, assim, a doutora Luísa fundou, então eu vou deixar até o Instagram já, o pessoal vai estar aparecendo aqui na telinha de vocês, é @Prontocare UTI Pet. Está aparecendo aqui na tela de vocês. E nossa, eu fiquei assim, adorei o espaço e assim, todos os equipamentos, assim, para emergência, é essencial ter todos aqueles aparelhos, assim, Sim. Eu queria, assim, que você começasse, assim, falando um pouco, assim, esse primeiro momento, chega um paciente, como que, assim, como que é remanejado para essa emergência, se precisa ir na UTI, como é que funciona tudo isso? Sim, essa triagem que chama, inicia lá na recepção, Começa tudo, assim, Começa ali que é a triagem, também, assim. Isso. Então, já identifica-se se o atendimento ele é de caráter emergencial, Tem todo aquele protocolo, de prioridades, de organização, e já vai para a emergência, que é no próprio hospital. E isso pode acontecer em qualquer clínica, 24 horas, Sim. E identificando que esse paciente precisa de uma terapia intensiva, é acionado, a nossa equipe para admitir esse paciente na UTI. Assim como na medicina, num grande hospital. E então, isso vai, como eu falei, que é desde a recepção, é uma equipe, Exige uma equipe treinamento, desde a recepção, identificar que é um paciente crítico, que vai para o ambulatório de emergência,
que aí é os clínicos, né, o emergencista, no caso, Até seria para a gente compreender. Dessa equipe, assim, bem treinada, né? Sim, é importante. Como a Prontodog é uma equipe, assim, ímpar, com os melhores... falo que tem veterinários de todas as especialidades lá, né? Então, é muito importante. E falando, assim, antes de falar da UTI, eu queria falar um pouquinho da anestesia, né? Porque é a dúvida, assim, gente, como em volta de anestesia tem os tutores que estão em casa, tem muito... Uns têm medo, outros faltam informação. Aí eu queria saber a importância, assim, antes de uma cirurgia, consulta pré-anestésica, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Para conhecer o paciente, né, doutor? Sim, sim. Como a gente conversou, né, da última vez. É muito importante, né, passar por uma consulta pré-anestésica. Juntamente com o clínico, obviamente, mas com o anestesista, porque é ele que vai fazer o procedimento anestésico. Sim. Então é importante fazer os exames, né, que vai de um hemograma, bioquímico, eletrocardiograma, e aí às vezes, dependendo desse resultado, tem que passar por um cardiologista, por exemplo, e aí com o anestesista. Porque aí vai conhecer o paciente, ver temperamento, ver se tem alguma doença, né, alguma comorbidade ou uma raça predisposta a alguma afecção. Então é bem importante. Quanto mais informações os tutores passar para você, melhor, né? Com certeza. E assim, existe alguma coisa assim que o anestesista não libera o PET para isso daí? Enquanto assim, vamos supor, tá com uma anemia, um hemograma, o que faz vocês, anestesistas, de jeito nenhum liberar? Hoje mesmo teve um paciente que ia para a cirurgia e estava com uma anemia e plaquetas baixas. Então, isso daí é um risco que vocês consideram? Sim, sim. Por questão de hemorragia durante a cirurgia, né? E piorar o quadro geral. Então, se não é uma cirurgia de emergência, estabiliza, né? Melhora esse quadro do paciente para então ser submetido à anestesia. Então, principalmente isso. Ou se tem uma cardiopatia que necessita estabilizar primeiro, tomar as devidas medicações. Mas o problema de coração não vai impedir, mas tem que estar totalmente cuidado. Exatamente. Isso, né? Porque senão não impede, porque às vezes o problema em que ele necessite de cirurgia é, né, mais grave do que a doença em questão. Então, toma as devidas medicações para estabilizar e também na anestesia vou utilizar anestésicos mais seguros, né? Sim. Que não vai ter tanta alteração cardiovascular. Então, eu quero até falar desses tipos de anestesia, mas aí quando é um acidente ou uma cirurgia de emergência, que não vai ter esse tempo hábil todo de fazer... É diferente, assim, o procedimento? Porque aí você não sabe se o animal é alérgico a alguma coisa, não tem informação nenhuma. Tem que fazer naquele momento. É diferente. É um risco maior. É um risco maior. Ah, sim. Sim, mas não impede, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Entendi. Então, é diferente. Por isso que, quando é uma cirurgia eletiva, que tem todo um tempo, é melhor. Quanto mais informações para não ter... né? Aí vem a importância da UTI, né? Porque daí a gente já explica ao tutor que nessa condição de emergência, nesse risco maior, muitas vezes é encaminhado para a UTI para fazer a recuperação. Para quem está em casa, que não tem a menor ideia de como que é uma UTI PET, você podia, assim, falar um pouquinho, assim, sobre os aparelhos, como que funciona? Sim. Na verdade, é um espaço que é isolado da internação, que precisa ter... exclusivo, né? Exato. Ter o médico veterinário ali 24 horas, né? A todo o tempo, né? A beira-leito do paciente, monitores que estão acompanhando todo o eletrocardiograma, a pressão arterial, né? Entre outros exames, para avaliar a fisiologia desse paciente, a hemodinâmica desse paciente. Entendi. Então, o profissional e os equipamentos, né? Aqui em Foz é a única UTI que temos. Nossa, é um diferencial muito grande, né? Sim. E é importante o acompanhamento 24 horas, porque também não tem como deixar de acompanhar. Então, todo esse cuidado é essencial. E é um profissional, né, para no máximo 2 pacientes, né? Diferente de uma internação, que é 2 profissionais para mais pacientes. Né? Então, tem uma pergunta aqui, acho que foi da Juliana. Ela está perguntando assim, em que caso os PETs são encaminhados para UTI? Porque tem internação normal e tem a UTI, que é um espaço. Quando que é aquele momento que o que está acontecendo que é levado para UTI? Quando o paciente ele tem uma disfunção orgânica,
né, e alterações sistêmicas, ou seja, o organismo dele tem a doença e, numa forma de compensar para combater essa doença, os órgãos vão se comprometendo, tá? Então tem lá uma infecção com uma disfunção orgânica, que é o que é chamado sepse, né? E aí os órgãos, por exemplo, a questão respiratória, os rins, eles vão levando em falência para poder combater isso, até que um certo momento o paciente pode vir a óbito. Então, quanto antes identificar que há essa disfunção orgânica, né, essa disfunção sistêmica, é o momento para ser encaminhado para UTI. Como é que vai saber isso? Né? Por exemplo, exames de sangue, exames laboratoriais e exame físico. Por exemplo, se tem uma frequência cardíaca elevada, pressão arterial diminuída, uma angústia respiratória, saturação, tudo isso, né? Então esse conjunto de coisas é o que faz ser encaminhado. Exatamente. E aí o PET fica lá até conseguir restabelecer. Sim, tudo. É uma situação grave, né? A gente sabe, Sim. Mas estando na UTI, esse risco vai diminuir também, Sim. né? E quanto antes encaminhar o paciente também. Com certeza. Né? Às vezes, infelizmente, encaminha-se num tempo mais prolongado e até essa questão do conhecimento, né? Sim. Dessas avaliações específicas. Nossa, mas o que dá assim, um conforto saber que aqui em Foz a gente tem uma UTI, esse preparo todo para essas emergências, ou esse PET, que vai ser uma alta complexidade, uma gravidade maior, então é muito bom. Doutora, vamos falar dos tipos de anestesia, né? Certo. Que as dúvidas maiores das pessoas, esse medo, né? Sim. Falou anestesia, as pessoas têm medo. A anestesia é uma coisa que veio para ajudar, né? Por que o doutor fica com tanta dúvida? Falta informação ainda, você acha? Falta informação e talvez por traumas. Sim. Porque a anestesia ela evoluiu muito. Sim. Nos últimos 5 anos para cá. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Num tempo anterior, eu lembro que eu fiz uma cirurgia em 2012 e quem me anestesiou foi um enfermeiro. Sim. Então, né, não exigia-se tanto, e eu sei que em outros países também, não exigia-se tanto o médico anestesiologista, né? Então, conta isso também. Então, precisa do profissional que estuda, que entenda Sim. tudo isso, tudo sobre todos os riscos, para a questão da emergência também. É importantíssimo. A clínica que fala que o médico mesmo vai anestesiar, não tem um anestesista, já tem alguma coisa de errado, porque é fundamental, sim, né? Sim, é fundamental, com certeza. E vai diminuir o risco, né? Por isso que às vezes o custo é maior, porque você tem esse profissional a mais, né? Quando a gente fala o custo-benefício, tem que ser, né? Um doutor que ama seu pet tem que procurar o melhor, né? Então é importante. De fato. E as anestesias, vamos... Então quais são os tipos de anestesia? Vamos lá. Porque que tem esse... Tipo de anestesia? Tem a questão da evolução, né? E os tipos são inalatória, né? Que é um gás anestésico que entra no alvéolo Sim. pulmonar e cai na corrente sanguínea e vai fazer a depressão do sistema nervoso central. E tem alguns fármacos que vão entrar na intravenoso e vão fazer esse mesmo efeito, né? A questão é que fala-se a anestesia inalatória é mais segura. Sim, é melhor. Não é bem assim, né? Como a gente falou na entrevista da outra vez. O que é mais seguro é ter o anestesista, porque o anestesista que vai saber qual que é o protocolo mais seguro. O que não pode é não monitorar esse paciente. Mas existe essa mistura, assim, começa com anestesia, depois pode ser assim? Pode também, que também é muito segura, né? Entra a medicação intravenosa, deixa o paciente mais tranquilo, depois induz a anestesia com intravenoso também, e aí mantém no inalatório, porque aí vai ter oxigênio junto. Então é importante que ele esteja entubado recebendo oxigênio, numa anestesia geral. A anestesia inalatória, eu até fiz essa pergunta para o doutor Luiz, ele até falou para me perguntar para você. Isso. Eu perguntei assim, que a doutora falou, anestesia inalatória é melhor? Ele falou que hoje, né, existem até outros medicamentos, outras coisas, anestesias melhores. Sim. Então, o correto é dizer,
a cirurgia será com anestesista? Ah, entendi. É com um anestesista? Sim, o resto... Porque eu faço a maioria, 90%, total intravenosa, porque é mais seguro. Sim. Né? Tem uma incidência de que causa menos hipotensão intravenosa do que inalatória. Né? Então, vai depender do caso, né? As indicações. E questões assim, tem algum tipo de risco, pode dar algum tipo de alergia, uma demora mais para o paciente voltar, que vocês estão monitorando tudo isso? Que eu acho que o maior medo dos tutores é o pós, vai dar alguma reação alérgica? A gente sabe que a maioria dos casos é super seguro, né? Mas sempre tem aquele 1% que pode dar como nas nossas também, né? Sim, na verdade no paciente rígido, que é um paciente saudável, a chance foi feito um estudo, né, em que o risco em cães é de 0,23% e em gatos 0,32%. É muito baixo. Vai aumentar isso se é um paciente que já tem uma comorbidade, uma doença grave, um paciente idoso, um paciente obeso e em caso de emergência. É isso que vai aumentar essa incidência, mas né, fazer uma castração, por exemplo, que é um procedimento eletivo e que vai evitar ainda muitos problemas, né? Quando a cadelinha estiver mais velhinha. Então, não tem por que pensar nesse risco, se é seguro. Mas pode sim, dentro desse risco, acontecer um choque anafilático, né? Sim. Uma parada por conta de risco, mas ele é bem pequeno. Nossa, pelos seus estudos comprovam que é muito seguro. É o que você falou, tem que ter um anestesista acompanhando o procedimento, isso é o essencial. Uhum. E doutora, assim, existe alguma coisa assim, no voltar depois, algum cuidado que tem que ter? Porque uma castração, por exemplo, depois de 1 hora o pet acordou, já vai para casa, fica sonolento, tem algum efeito assim colateral da anestesia? Até na anestesia total intravenosa, ele acorda mais tranquilo e mais rápido do que inalatória. Ah, sim. Nossa, uma curiosidade. Porque passa mais rápido, né? É eliminado, excretado mais rápido o anestésico intravenoso do que o ali que tá vai para o alvéolo, depois para a corrente sanguínea. Então, tem isso também, tá? É claro que isso é experiência, os equipamentos também. Então, eu fiz por muitos anos inalatória, ou parcial inalatória, né? Sim. Então, ele vai acordar tranquilo, a gente vai ficar acompanhando e poucos minutos, ou dependendo se é uma cirurgia mais longa, daí pode ser que ele demore um pouco mais, dentro de 1 hora, para acordar. Sim. Mas vai tranquilo. Por que em alguns casos, assim, muita gente fala, meu cachorro tem o focinho braquicefálico, ou assim, problemas, tá acima do peso, aí falam, tem que ser inalatória. Por que ainda algumas pessoas usam esses termos, assim? Alguns veterinários falam, acima de 10 quilos tem que ser inalatória. É um mito isso, né? Pensando nesse consenso atual, porque antigamente faziam um anestésico intravenoso sem ter esse acompanhamento. Isso acaba até confundindo o tutor, que fica com aquela coisa na cabeça, inalatório. Sim, né? A gente está sempre orientando, porque foi muito desse conceito, mas era exatamente isso, porque fazia o veterinário, o cirurgião fazia a anestesia, fazia 2 classes de medicação, o cachorrinho, né, dormia, o pet estava lá anestesiado, mas não é aquela anestesia balanceada que a gente chama, né? Sim. Que é relaxamento muscular, analgesia e a hipnose, para ele dormir, para não sentir dor e ficar relaxado ali, porque depois isso vai contar no pós-operatório também. Certeza. Se ele não tiver uma boa analgesia prévia e durante... É que o objetivo da anestesia é dar um conforto, tirar a dor, né? Sim. Então, com certeza. E no dia da cirurgia, existe algum preparo especial, questão de jejum? Como que funciona? É importante fazer o jejum alimentar. Vai depender também, né? Por isso é importante a avaliação, porque cada paciente, por exemplo, se é um paciente de menos de 2 quilos, ele tem que passar por um jejum de menos tempo. Sim. Né? O metabolismo dele é muito rápido, então um jejum de 2 a 4 horas. Entendi. No modo geral, de 4 a 6 horas. A água não precisa suspender. Isso para cães e para gatos, né? Para cães e para gatos.
Tá. Agora, se for diabético, se tiver uma outra comorbidade, daí é um pouco diferente, né? É importante conversar com o clínico e com o anestesista para saber exatamente, para individualizar, né? E se por acaso esse PET faz uso de alguma medicação já que usa há um tempo, tem que saber todas as informações. Sim. Porque pode dar um choque de... Pode, é perigoso até. É perigoso. Sim, pode ter, né, antagonizar Isso. o efeito, mas também, às vezes, pode ajudar também. Então, Sim. é importante saber exatamente para que está tomando, para saber o que Então, que vai o uso de suspender ou medicamento não. contínuo não vai ser isso que vai proibir ou não permitir aquela cirurgia, né? Não, e depende do que está tomando. Então, é importante ter esse acompanhamento. Agora, voltando a falar um pouquinho da UTI, eu queria que você falasse assim, mais objetivamente, os equipamentos, para que serve, né? Certo. Tem a ventilação mecânica, pra até o tutor saber um pouco, se ambientar, né? Porque só quem teve a oportunidade de estar lá para ver, eu fiquei maravilhada, assim, eu falei, gente, a chance de salvar um PET numa emergência com todos esses equipamentos é maior. Sim. E para que serve os principais aparelhos lá? E assusta, né? Quando fala em UTI, quando fala em ventilação mecânica. Não, mas é um ambiente muito acolhedor. Sim. Isso é uma coisa muito assim, que deixa uma tranquilidade. Não é aquela coisa, o pessoal vai imaginar que bom, UTI. Não, achei que bom. Parabéns pelo espaço. Obrigada, eu penso nisso, né? Esse acolhimento, não só uma coisa mais suave, né? deixar aconchegante pro tutor e pro pet, né? Não dar aquele susto, né? Porque a gente sabe como que é isso mesmo. E bom, a ventilação mecânica é para fazer o suporte respiratório para o paciente, conforme a necessidade dele. Então, muitas vezes ele precisa estar anestesiado ou não, depende do que está acontecendo, para ele chegar a isso, e vai fazer o trabalho respiratório para o paciente. Então, se ele tem um problema respiratório primário ou secundário, essa é uma das indicações, tá? Então, um ventilador mecânico, né, que tem um monitor multiparamétrico, tem hemogasometria para avaliar a questão da fisiologia respiratória entre eletrólitos, é a fisiologia do paciente em questão, para a gente compreender, porque é baseado com exame clínico, físico e esses exames, né, específicos, né, porque é a hemodinâmica, né, que é o estudo ali do fluxo sanguíneo, porque tudo que está acontecendo na gente né, para a gente estar vivo, é a homeostasia, esse equilíbrio do nosso organismo, né, que está passando ali na nossa corrente sanguínea oxigênio para levar para todos os órgãos para estar funcionando. Então, é mais ou menos isso, né, esse é o conceito. Conjunto de coisas é o que, né, ajuda a estabilizar, que vai dar suporte muito. Doutora Heloísa, o nosso tempo está acabando, mas assim, primeiro eu queria te agradecer, né? Você é uma profissional maravilhosa, o espaço lá da UTI na Pronto Dog está fantástico, então parabéns por tudo. Obrigada. Queria que você deixasse as suas redes sociais, seus contatos, uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, a mensagem é sempre procurar por bons profissionais, confiar nos profissionais. Fundamental isso, exatamente. Né? Então, sempre que possível, eu procuro sempre, eu e vários profissionais, né, a gente busca aperfeiçoamento, né, e a estrutura, né, investir em estrutura para os pets, porque a gente sabe que eles não são só pets, eles são membros da família, é o filho, é o irmão. Então, nessa exigência de sempre os pais de pet buscarem sempre o melhor, a gente vai se aperfeiçoando também, né? Vai se moldando. Vai de 10 anos para cá junto. foi assim, uma evolução muito grande. Sim. 10 anos atrás não é o que é hoje, né? É o que você falou, são membros da família, então é essencial. Exatamente. Então, a gente busca sempre fazer o melhor por eles, Com né? certeza. Pelos nossos pacientes. Então, e a rede social é Heloísa, @Heloísa Triaca, e a da @ProntoQuero-TI-Pet. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Gabi. E, gente, assim, nosso programa de hoje está terminando, mas eu quero deixar 2 recadinhos. Continue mandando perguntas pra gente através do nosso e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, @FozPet na TV.
Desculpa, eu falei errado o e-mail, é fospetnatv@gmail.com. O meu Instagram, sim, é @gabriela.zappa. Deixar um convite super especial para todos vocês. Dia 12 de agosto de 2023, estaremos no Supermax Atacadista, Mufato da Ponte, para a nossa maior feira do ano. Serão mais de 60 animais, entre cães e gatos, de todos os portes. Estaremos junto com as protetoras, com a Prontodog, com a Droga Vet, com a Pet Saf, com a Algomix e com a Plantar Vet. Eu falo que a feira é uma grande festa, mas é uma grande responsabilidade, são adoções responsáveis, mediante a entrevista, a termo de adoção, e a gente passa tudo o que você vai precisar para cuidar do seu pet, levar ele, né, com muito amor, com muita responsabilidade e sendo membro da sua família. Então, vou esperar vocês dia 12 de agosto, das 10 horas da manhã até as 18 horas. Eu estarei no Supermax Atacadista, Mufato da BR 277. Muito obrigado. Na próxima semana voltaremos com mais um Fospet na TV. Um beijo e fiquem todos com Deus.